Obrigado, Rodrigo, Marcos. quero te fazer uma pergunta diretamente do 7 de setembro. Como ocorreu o 7 de setembro realmente em 1822? Legal, obrigado pelo convite. É um tema importante, um tema, né, que ainda gera polêmicas, e a gente tem que entender que o 7 de setembro ele não aconteceu apenas no dia 7 de setembro de 1822. Ele começou antes, tem um contexto onde o Brasil estava inserido que precisa ser considerado, né? E ele começa lá em 1808, quando a família real portuguesa vem aqui para o Brasil, foge de Portugal por causa da invasão francesa, foge de Portugal, vem para cá. O Brasil deixa de ser colônia, né? Ele é elevado à categoria de reino junto com Portugal e Algarves em 1815. Uma vez que a família real portuguesa está morando aqui, não pode ser mais uma colônia. Precisa ter condições melhores para poder receber esses quase 15 mil portugueses, segundo estudos, né? Alguns historiadores aí que vieram de Portugal para cá. Certo? E esse pessoal aqui todo, ele passa a fazer negócios com a Inglaterra também. Certo? Porque a abertura dos portos em 1808, né, o decreto de abertura dos portos, o Brasil rompe com o pacto colonial. O que era o pacto colonial? As colônias só podiam fazer negócios com a metrópole, só podia comprar e vender da metrópole. Só que a metrópole está lá, invadida pela França. Está lá se afundando em guerra, em dívida, cada vez pior, e essa elite está crescendo aqui. Quando chega em 1820, certo, com a Revolução Liberal do Porto, o rei Dom João VI se vê obrigado a voltar para Portugal. E aí começa uma pressão de Portugal, das cortes portuguesas, que com toda aquela influência do iluminismo, certo? Eles não querem mais um governo absolutista. Lá passa a ser uma monarquia parlamentarista, certo? Ou seja, o governo de Dom João VI, ele perde os poderes que ele tinha antes. Só que Dom Pedro I fica aqui. E as cortes portuguesas exigem que Dom Pedro volte para Portugal. Isso faz com que a elite local, a elite econômica, a elite política, a elite intelectual brasileira, ela se veja numa sinuca de bico. Opa, a gente vai voltar a ser colônia, depois de tudo que a gente conquistou, essa elite. Então, aí vem toda aquela pressão econômica, pressão política em cima de Dom Pedro, para que Dom Pedro não volte para Portugal, porque é exigido que ele volte a Portugal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dom Pedro voltou para Portugal ou ele ficou? Ele ficou no Brasil. Existia uma pressão para que Dom Pedro voltasse e o Brasil voltasse a ser colônia. E aí no dia 9 de janeiro de 1822 acontece o famoso dia do fico. Né? Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo brasileiro que eu fico. E aí começa de fato esse processo, né, nas vias de fato da independência ao longo de todo o ano de 1822, certo? Até culminar no 7 de setembro, no icônico 7 de setembro. Mas a elite, eu tenho uma pergunta para fazer. Sim. A elite, qual foi o papel da elite e qual foi o papel dos intelectuais? Eles estavam separados na época nessa independência ou eles fizeram parte? Fizeram parte. Essa elite queria, de todas as formas, poder manter os seus privilégios. Essa elite não queria perder tudo que ela havia conquistado ao longo desses 13 anos que a família real ficou aqui. Em sã consciência, ninguém queria voltar a ser colônia. Você volta a ser colônia, você não pode negociar com ninguém. Você não pode comprar na Inglaterra, você não pode comprar, você não pode vender. Você só pode negociar diretamente com Portugal. E o que a Inglaterra queria? A Inglaterra apoiou isso, porque a Inglaterra precisava ter esse mercado consumidor aqui. A Inglaterra precisava. E aí, a partir desse momento que Dom Pedro decide ficar, ele assume que vai ficar aqui, essa elite que está junto com ele, essa elite intelectual, essa elite agrária, latifundiária que está junto com ele, certo? Eles vão manter esse processo de independência. O processo de independência do Brasil é bem diferente do que aconteceu no resto da América Espanhola, certo? A gente tem aí o pessoal que gosta de futebol, nós temos a Taça Libertadores da América, não temos? Quem são os Libertadores da América? É Simão Bolívar, é José de San Martín, não é Dom Pedro I. A nossa independência, ela manteve a monarquia. A nossa independência, ela manteve uma elite dominante. A nossa independência, ela manteve a escravidão. Ela não rompeu com esses laços. Deixa eu te fazer uma pergunta para você, então. Tá fugindo um pouco do contexto, assim, mas eu vou te colocar no quinto dos infernos ou no quinto dos ouros. Pegar ou largar agora. Qual que é a diferença entre capitania hereditária e a colônia? Cara, as capitanias hereditárias foi a divisão que foi feita aqui no Brasil, certo? Durante o período do Brasil colônia, certo? Ele foi feito, vamos dividir aqui para quê? Para poder descentralizar esse poder. Eu preciso de ajuda. Imagina um país gigantesco que não é o nosso, continental que não é o nosso. Enquanto a América Espanhola inteira eram vice-reinos, todos divididos, fragmentados, que deram origem a diversos países depois com as suas independências, no Brasil não aconteceu isso. Eu precisei do quê? Vamos dividir isso. Vamos dividir. Mas as capitanias que realmente, de fato, funcionaram
foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Né, por questões financeiras, deu certo lá, a questão da cana-de-açúcar lá e aqui. O restante não vingou, não foi para frente. Patrícia, você tem uma pergunta para o nosso grande entrevistado, Rodrigo? Tenho. Não, eu até fiquei pensando nisso enquanto ele falava, né, que hoje é dia 3 e a gente está chegando, né, no 7 de setembro. E eu percebo, né, queria até saber a opinião dele sobre isso, que eu lembro que antigamente, né, a gente tem os desfiles ainda, né, do dia 7 de setembro. E eu acho, né, uma tradição, uma cultura muito bonita e até simbólica, né, pela data. Mas parece que antigamente tinha-se mais, né, esse patriotismo, digamos assim. O que você pensa disso, Rodrigo? Então, essa questão dos símbolos, né, elas são sempre ressignificadas, de acordo com quem está no poder. Né? Quem está no poder, você escreve essa história da forma que você acha mais condizente, mais favorável para você. Essa questão dos desfiles cívicos, né, cívico-militar, eu não estou bem certo, mas se eu não me engano, foi a partir da comemoração do centenário, 150 anos da independência, em 72, que de fato começou a se trabalhar em cima disso, né, da questão militar, que era justamente no contexto da ditadura civil-militar, né, da década de 70. Então vamos ter que ter todo esse ufanismo, toda essa imagem, né, de um Brasil, né, grande, poderoso, através do governo que comandava o país naquele momento. Mas não era, de fato, lá atrás não se comemorava assim a independência dessa forma. É que, de repente, a nossa geração, uma geração um pouco antes, ainda pegou isso, né? Hoje, de fato, está meio que se perdendo isso. Como é que é? Quanto que não sei quantos milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Exatamente, um ufanismo total da Copa de 70, do Médici presidente, né? E o Brasil precisava ser campeão, né, meu? Luiz Carlos, tem uma pergunta para o nosso grande entrevistado? Sim, eu vou aproveitar esse gancho aí que eles estão falando aí da queda, né, desses desfiles, dessas comemorações, desse patriotismo. Queria saber do Rodrigo aí, que ele está formando agora, né, um historiador aí, o futuro das aulas de história nas escolas. Porque agora com toda essa tecnologia aí, as crianças, tudo com o mundo na mão, com todas as informações, qual o futuro do professor de história aí nas escolas municipais e particulares? Olha que ótima pergunta, né? Eu não sei se isso aí vai afetar tanto as escolas particulares, né? Essa autonomia que eles têm, né? Mas na rede pública, a gente já está vendo isso, essa questão da digitalização, de tudo ser apostilado, o professor chega lá, põe na televisão lá na tela, e as crianças seguem aquilo ali, aquele material pasteurizado, como se fosse um único país, né, meu? Com suas diferenças não sendo levadas em consideração, da região norte, da sul, do nordeste, de cada criança ter as suas particularidades. E cada vez menos eu vejo o professor tendo autonomia. Cada vez menos eu vejo essa autonomia dentro de sala de aula, do aluno sendo convidado a pensar, a participar, a desenvolver criticidade. E isso é importantíssimo. A gente não pode apenas focar em determinadas disciplinas que ensinam o cara a fazer conta, escrever. Claro, isso é importantíssimo, isso é fundamental. A base de tudo é a língua portuguesa. Se a pessoa não sabe ler, se ela não sabe compreender um texto, interpretar, ela não vai conseguir nem resolver um problema de matemática, interpretar o enunciado de um problema de matemática. Só que cada vez mais está se lendo menos, está se escrevendo menos, está se produzindo menos, está se pesquisando menos, está se debatendo menos. Hoje você não pode, dependendo da escola que você está, você não pode falar nenhum assunto, porque vai falar que está doutrinando, que está puxando para A ou para B, e o caminho não é esse. Eu vejo de maneira preocupante também.